E aí, gente, tudo bem? Vim atender a um pedido rápido de alguns alunos meus que solicitaram algumas dicas sobre análise sintática, particularmente sobre predicação e sobre transitividade verbal, tá? Rapidinho vamos fazer uma distinção entre os verbos de ação e os verbos de ligação e a gente vai ver como isso funciona dentro de uma oração, que termos vão ter que estar em redor desses verbos, desses tipos de verbos. Então, rapidamente, vamos lembrar o que é primeiro um verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que tem a função de ligar o sujeito da minha oração a uma característica deste. E essa característica a gente chama de predicativo, tá? Então, na estrutura de oração em que eu tenho o meu sujeito, o verbo e uma característica desse sujeito, ou um predicativo do sujeito, e o verbo está aí com a mera função de fazer a conexão entre os termos sujeito e predicativo, então eu tenho um verbo de ligação. E o predicado, que vai se formar a partir da construção ao redor desse verbo de ligação, vai ser um predicado nominal. Por que a gente vai dizer que esse predicado é nominal? Porque o núcleo do predicado, a parte mais importante do predicado, é um substantivo ou um adjetivo, é um nome. Então, a parte mais importante do meu predicado sendo um nome, o predicado é nominal. Então, vamos num exemplo prático. A turma está interessada. Se a gente pensa nessa frase e desmembra, como vai aparecer aqui para vocês, a turma está interessada, primeiro a gente vai logo identificando quem é sujeito e quem é predicado aqui. A turma é o meu sujeito, está interessada, o meu predicado. Vamos encontrar o verbo do predicado. Qual é o verbo? Está. Está apenas conectando o sujeito à turma com uma característica dessa que é interessada. Então, a partir disso, eu posso identificar está como um verbo de ligação. O verbo de ligação, ele termina por aí. Ele não vai receber classificação de acordo com a sua transitividade. Ele é só de ligação. Essa é a predicação de um verbo de ligação. É o verbo capaz de formar predicados nominais. Ele não é núcleo do predicado do qual ele participa. Ele está ali apenas conectando o meu sujeito a uma característica. A coisa começa a ficar um pouco mais difícil quando a gente fala dos verbos de ação, dos verbos que demonstram algo ou executado ou sofrido pelo meu sujeito. E aí, quando a gente tem verbos de ação, a gente começa a categorizá-los de acordo com a transitividade, a necessidade ou não de uma complementação do seu funcionamento, de uma complementação da sua função dentro de uma oração. Então, se eu tenho, por exemplo, um verbo que sozinho funciona, ele não é de ligação, mas ele mostra uma ação sofrida ou praticada pelo meu sujeito e ele funciona sozinho, então eu tenho um verbo intransitivo. Ele não aceita nenhuma conexão com um complemento. Por exemplo, se eu disser assim, o bebê nasceu. Basta dizer o verbo para a frase fazer sentido, para essa oração fazer sentido. O bebê nasceu. É diferente de eu falar, por exemplo, de o bebê gosta. O bebê tem que gostar de alguma coisa. E aí, quando o verbo pede um complemento, ele deixa de ser intransitivo e ele passa a ser um verbo transitivo. E aí a gente vai mais a fundo e observa como são os complementos que vão entrar do lado desse verbo transitivo. Se o complemento que vier depois for precedido por uma preposição, então a ligação que vai se fazer entre esse complemento e o verbo é uma ligação indireta. Entre os dois eu tenho a necessidade de uma peça, que é a preposição, como no caso de o bebê gosta de música. O bebê gosta de alguma coisa. Essa alguma coisa precisa vir com uma preposição. Eu não posso falar só o bebê gosta música. Eu precisei de uma peça para juntar o meu verbo e o complemento do qual ele necessitou. Então, o bebê gosta de música. O complemento, que a gente vai chamar de objeto, tem uma ligação indireta com o verbo. Por quê? Porque entre eles há uma preposição. Ok? Então, eu tenho um verbo transitivo, porque precisou de um complemento. E o verbo é transitivo indireto, porque entre ele e o objeto, a ligação se deu por meio de uma preposição.
Agora, se o complemento do meu verbo vier purinho, sem o uso de uma preposição, a ligação vai ser direta. Por exemplo, aí, o bebê ama música. Quando eu falo o bebê ama música, depois do meu objeto, depois do meu verbo, o objeto entra purinho. A ligação entre eles é direta. Não houve a necessidade de encaixe de uma peça. Então eu vou dizer que esse objeto é um objeto direto. O meu verbo ama, né, no caso de o bebê ama música, é um verbo transitivo, porque ele precisou de um complemento. O bebê não pode só amar, ele tem que amar alguma coisa. Mas esse complemento do qual o verbo necessitou não tinha preposição no começo dele. Então a ligação que foi feita entre o complemento, o objeto e o verbo foi direta. E aí eu tenho um verbo transitivo direto complementado por um objeto direto. O bebê ama música. Ok? Existe também um tipo de verbo que vai necessitar de dois complementos. E geralmente um vai ser precedido de preposição e o outro não vai ser. Como, por exemplo, se a gente disser pedir dinheiro ao meu pai. Quem pede, pede algo a alguém. Então aqui eu tenho um objeto sem preposição, que é o algo, e um objeto com preposição, que é o a alguém. Né? Então eu tenho pedir dinheiro ao meu pai. Percebam que o verbo pedir ele foi complementado por dois objetos, dinheiro e ao meu pai. Gente, toda vez que eu vou gravar um vídeo, cisma de aparecer um bicho esquisito, né? Passou aqui eu não sei se foi uma formiga, mas vamos torcer para não ser uma barata ou uma borboleta. Se for uma borboleta, eu vou entrar em pânico apenas. Mas voltando ao nosso assunto. Quando eu falo pedir dinheiro ao meu pai, o primeiro objeto que entra aí para complementar o verbo pedir, que no caso é dinheiro, não veio precedido de preposição. A ligação entre ele e o verbo foi direta. Pedir dinheiro ao meu pai. Antes de meu pai, eu tenho aí uma contração formada entre a preposição a e o artigo o. Então esse segundo objeto ele é preposicionado e faz uma ligação indireta com o verbo, faz uma ligação que precisa de uma peça de encaixe. Esse verbo é transitivo porque ele precisou de complemento, ele precisou de dois complementos, um direto, dinheiro, e um indireto, ao meu pai. Então, no caso de pedir dinheiro ao meu pai, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Ok? E aí eu tenho um objeto direto, que é dinheiro, e um objeto indireto, que é ao meu pai. Gente, esse foi um vídeo rápido, que eu tentei fazer só para relembrar algumas dicas mesmo que foram trabalhadas em sala de aula, e para ver se ajuda um pouquinho vocês a coordenarem os estudos para as provas. Também vai ajudar qualquer um que tenha interesse ou que esteja fazendo exercícios ou tentando entender ligações sintáticas. Se você puder mostrar para seus amigos o vídeo, eu vou ficar bastante feliz, isso vai me impulsionar a fazer mais vídeos. Quem tiver qualquer dúvida também sobre análise sintática ou sobre qualquer conteúdo de língua portuguesa, pode deixar nos comentários e eu tento fazer uma aulinha rápida dessas, só para dar uma diquinha simples assim, para poder ajudar um pouquinho nos estudos de vocês. Tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.